a semente perdida e o solo fértil. Campos abertos ao amanhecer. Um campo vasto se estende até o horizonte. A luz do amanhecer começa a iluminar a paisagem, criando um brilho suave sobre as plantações. Há uma leve brisa que movimenta as folhas das árvores. No centro da cena, um fazendeiro idoso com barba grisalha e rosto enrugado pelo tempo, caminha lentamente pelo campo, carregando um saco de sementes. O fazendeiro olha para o céu, como se estivesse refletindo sobre algo importante. O fazendeiro em uma voz baixa falando com si mesmo. Hoje o trabalho é pesado, mas o que plantamos hoje determinará a colheita de amanhã. Voltamos ao tempo que o fazendeiro era jovem. Voltamos no tempo para ver o fazendeiro em sua juventude, cheio de energia e ambição. Ele é mostrado arando o campo com entusiasmo. Seu rosto está radiante com a esperança de um futuro promissor. O fazendeiro jovem diz, para sua esposa que aparece ao fundo, cuidando da casa: um dia, este campo nos trará uma colheita tão grande que nunca mais precisaremos nos preocupar. É só uma questão de semear bem. A semente cai em solos diferentes. O jovem fazendeiro começa a semear as sementes, espalhando-as por diferentes partes do campo. A câmera segue as sementes enquanto elas caem em diferentes tipos de solo. O jovem fazendeiro começa a semear as sementes, espalhando-as por diferentes partes do campo. A câmera segue as sementes enquanto elas caem em diferentes tipos de solo. Primeiro solo, terras áridas. As sementes caem em uma parte do campo onde o solo é seco e rachado. As sementes tentam germinar, mas logo murcham sob o calor do sol escaldante. Segundo solo, solo pedregoso. Algumas sementes caem em um solo cheio de pedras. Elas começam a brotar, mas as raízes não conseguem se aprofundar, e as plantas murcham rapidamente. Terceiro solo, caminho batido. Outras sementes caem em um caminho muito pisado. Elas nem sequer conseguem penetrar no solo e são rapidamente comidas pelos pássaros. Quarto, solo fértil. Finalmente, algumas sementes caem em um solo rico e bem preparado. Essas sementes começam a crescer rapidamente, suas raízes se aprofundam e as plantas se tornam verdes e saudáveis. E o fazendeiro jovem, observando o crescimento das plantas no solo fértil, sorrindo. Este é o solo certo. É aqui que devemos concentrar nossos esforços. Ao passar o tempo, as estações mudam rapidamente, mostrando a passagem do tempo. A primavera se transforma em verão, o verão em outono e finalmente o inverno. O fazendeiro envelhece ao longo do tempo, sempre cuidando de seu campo, preparando o solo e garantindo que as plantas tenham tudo o que precisam para crescer, assim como as sementes precisam de um solo fértil para crescer e prosperar. Nossos corações e mentes também precisam de um terreno preparado para que a palavra de Deus possa florescer em nós. A semente é a palavra, e o solo é o coração do homem. A grande colheita. Agora, de volta ao presente, o fazendeiro idoso observa sua colheita abundante. O campo está cheio de trigo dourado, pronto para ser colhido. O fazendeiro sorri com satisfação, sabendo que todos os seus anos de trabalho duro finalmente deram frutos. Fazendeiro, erguendo as mãos ao céu, agradecido. Senhor, obrigado pela colheita. O trabalho foi árduo, mas a recompensa é grande. Que assim seja na vida daqueles que seguem o caminho do bem. A visita de um viajante. Enquanto o fazendeiro está colhendo trigo, um viajante aparece ao longe, caminhando em direção ao campo. Ele se aproxima do fazendeiro e observa a colheita com admiração. O viajante pergunta ao fazendeiro: este campo está realmente magnífico. Como conseguiu uma colheita tão abundante? O fazendeiro com um sorriso maroto: o segredo está no solo, meu amigo. As sementes precisam de um solo fértil, preparado com cuidado e paciência. Assim é com tudo na vida. O viajante diz: o segredo está no solo, meu amigo. As sementes precisam de um solo fértil, preparado com cuidado e paciência.
Assim é com tudo na vida. O fazendeiro diz: dissestes bem de fato, assim como a terra precisa estar pronta para a semente, nossos corações devem estar preparados para receber as bênçãos de Deus. Se o nosso coração é duro como as pedras, ou se estamos distraídos com as coisas do mundo, a palavra não poderá crescer em nós. Mas se cuidarmos do nosso espírito, assim como cuidamos da terra, a colheita será grandiosa. A partida do viajante. O viajante, impressionado pelas palavras do fazendeiro, agradece e se despede. Enquanto se afasta, ele olha para trás, uma última vez para o campo fértil, refletindo sobre o que aprendeu. O viajante fala para si mesmo: preciso preparar melhor o solo do meu coração. Talvez assim eu possa encontrar a paz e a abundância que procuro. O fazendeiro diz para si mesmo. O fazendeiro, agora sozinho no campo, olha diretamente para a câmera, como se estivesse falando com o público. Continua a dizer: assim como preparamos a terra para a semente, devemos preparar nossas vidas para as palavras e ensinamentos que recebemos. Não basta apenas ouvir, é preciso nutrir, cuidar e aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias. Somente assim poderemos colher os frutos de uma vida plena e abundante. O sol se põe sobre o campo. O sol começa a se pôr, lançando um brilho dourado sobre o campo colhido. O fazendeiro caminha de volta para sua casa contente e em paz, enquanto a câmera se afasta lentamente, mostrando o vasto campo fértil. Que cada um de nós possa preparar o solo de nossos corações, para que a palavra possa crescer, florescer e dar frutos em abundância. Pois assim como o solo fértil produz uma grande colheita, um coração preparado pode trazer uma vida cheia de bênçãos. Que cada um de nós se empenhe em preparar o solo de nossos corações, com a mesma dedicação e cuidado que um agricultor tem ao arar a terra, removendo pedras e ervas daninhas para garantir que as sementes encontrem um lugar fértil para crescer. Um coração preparado é aquele que se livra do rancor, da dúvida e do egoísmo, abrindo espaço para que a palavra de Deus possa penetrar profundamente, enraizando-se em nossa alma. Assim como o solo fértil, nutrido e bem cuidado, produz uma colheita abundante e saudável, um coração receptivo à palavra divina é capaz de gerar frutos que se manifestam em atos de amor, generosidade, perdão e paz. Esses frutos não apenas abençoam nossas próprias vidas, mas também se espalham para aqueles ao nosso redor, tocando vidas e espalhando luz em um mundo que muitas vezes se encontra em escuridão. Preparar o coração é um trabalho contínuo, que exige paciência, fé e perseverança. Não basta receber a palavra uma vez, é necessário cultivá-la diariamente, regando-a com orações, alimentando-a com o estudo e praticando seus ensinamentos em nosso cotidiano. Só assim, os frutos que produziremos serão duradouros e dignos da promessa divina. Portanto, que possamos todos assumir o compromisso de cuidar do solo de nossos corações, tornando-o cada vez mais fértil para que a palavra de Deus floresça em nós e através de nós. Que a abundância dessa colheita espiritual seja uma fonte de bênçãos em nossas vidas e na vida de todos que encontrarmos em nossa jornada. Como o solo fértil não só dá frutos para o agricultor, mas também alimenta muitos outros, que nossas vidas, transformadas pela palavra, sejam um testemunho vivo da graça e do amor de Deus, trazendo esperança e renovação ao mundo.